Quando pensamos nos X-Men, é impossível não lembrar do Magneto. Para muitos, ele é o maior inimigo dos mutantes, para outros, um herói incompreendido. Mas a verdade é que Magneto é um dos personagens mais complexos já criados pela Marvel. Sua história mistura tragédia, guerra, preconceito, poder e sobrevivência. Diferente de muitos vilões, Magneto acredita que está fazendo a coisa certa, mesmo que seus métodos sejam extremamente radicais. Hoje você vai conhecer toda a história de Eric Lehnsherr, desde sua infância durante a Segunda Guerra Mundial até se tornar um dos mutantes mais poderosos da Terra. Então já deixa o like, se inscreva no canal e vamos conhecer a incrível trajetória do mestre do magnetismo. Magneto nasceu e ganhou o nome de Max Ensinhard em uma família judia na Alemanha. Ainda criança, viu o crescimento do regime dos nazis. Quando o Bigodinho chegou ao poder, viu a vida dos judeus mudar completamente. Sua família foi perseguida, perdeu seus bens e acabou sendo enviada para campos de concentração. Durante esse período terrível, Eric viu seus pais e familiares irem de arrasta diante de seus olhos. Esse trauma marcaria sua vida para sempre. Foi justamente nesse momento que seus poderes mutantes começaram a despertar. O enorme sofrimento fez surgir sua habilidade de controlar campos magnéticos. Depois da guerra, Eric conseguiu sobreviver ao Holocausto, mas jamais esqueceu tudo o que viveu. E ele fez uma promessa: nunca mais deixaria seu povo ser perseguido sem reagir. Mais tarde, essa ideia seria transferida para os mutantes. Já adulto, Eric percebeu que podia manipular qualquer tipo de metal. Com o tempo, descobriu que seu verdadeiro poder era muito maior. Ele controlava o próprio magnetismo do planeta. Isso permitia levantar montanhas de aço, parar projéteis, destruir cidades inteiras e até alterar o campo magnético da Terra. Pouquíssimos personagens da Marvel possuem tamanho poder. Em certo momento, Eric conheceu um homem chamado Charles Xavier. Os dois compartilhavam o mesmo sonho, proteger os mutantes, mas havia uma enorme diferença entre eles. Charles acreditava que os humanos e os mutantes poderiam viver em paz. Magneto tinha certeza que isso nunca aconteceria. Para ele, os humanos inevitavelmente tentariam exterminar os mutantes, assim como os nazis fizeram com os judeus. Essa diferença transformou os dois amigos em grandes rivais. Mesmo assim, eles sempre mantiveram um enorme respeito um pelo outro. Em diversos momentos, chegaram até lutar lado a lado. Percebendo que Charles seguia um caminho pacífico, Magneto decidiu criar sua própria equipe. Nascia a Irmandade dos Mutantes. Entre os primeiros membros estavam Feiticeiro Escarlate, Mercúrio, Mestre Metal, Groxo e Sapo. Seu objetivo era simples: garantir que os mutantes governassem o planeta antes que fossem exterminados. Foi assim que começou os primeiros confrontos contra os X-Men. Durante muitos anos, Magneto foi conhecido como o pai de Wanda Maximoff e Pietro Maximoff. Os dois cresceram acreditando nisso. Mais tarde, a Marvel alterou sua origem. Hoje, oficialmente, Wanda e Pietro não são filhos biológicos de Magneto. Mesmo assim, durante décadas, essa relação foi uma das mais importantes dos quadrinhos. Ao contrário da maioria dos vilões, Magneto mudou de lado inúmeras vezes. Existem fases em que ele luta contra os X-Men, em outras torna-se diretor da Escola Xavier, também já liderou os próprios X-Men, chegou inclusive a proteger a humanidade em diversas ocasiões. Isso acontece porque seu verdadeiro objetivo nunca foi conquistar o mundo. Seu objetivo sempre foi proteger os mutantes. Embora enfrente vários heróis, seu maior rival continua sendo Charles Xavier. Os dois representam filosofias completamente diferentes. Charles acredita na paz, Magneto acredita que somente a força garante a sobrevivência. Essa relação é frequentemente comparada a Martin Luther King e Malcolm X. Embora os criadores nunca tenham confirmado oficialmente essa inspiração no início da série, muitos leitores enxergam essa influência pelas diferentes versões de igualdade e resistência. Muita gente pensa que Magneto controla apenas o metal, mas isso está longe da verdade. Seus poderes incluem controle absoluto do magnetismo, manipulação de metais, criação de campos de força, capacidade de voar, disparar rajadas eletromagnéticas, detectar metais a quilômetros de distância, manipular armas metálicas, interferir em aparelhos eletrônicos, controlar satélites, criar pulsos eletromagnéticos gigantes, sobreviver no espaço protegido por seus campos magnéticos. Nas HQs mais poderosas, Magneto já movimentou asteroides inteiros. Entre seus confrontos mais famosos estão Magneto contra os X-Men, Magneto contra Wolverine, Magneto contra os Vingadores, Magneto contra Apocalipse, Magneto contra Holoslight, Magneto contra Fênix e Magneto contra Sentinelas.
Uma das cenas mais famosas acontece quando ele arranca o adamantium do corpo do Wolverine, deixando o herói gravemente ferido. Essa é considerada uma das cenas mais chocantes da história dos X-Men. Pouca gente sabe, mas Magneto quase teve outro nome durante sua criação. Stan Lee e Jack Kirby criaram o personagem em 1963. Ele apareceu pela primeira vez em X-Men número 1, já como o principal inimigo da equipe. Seu capacete possui uma função muito importante. Ele bloqueia os poderes psíquicos, impedindo que Charles leia sua mente. Magneto já foi considerado um dos mutantes mais poderosos de toda a Marvel. Diversas listas o colocam entre os maiores vilões da história dos quadrinhos. Magneto não luta por dinheiro, não busca fama, não deseja destruir o mundo por diversão. Tudo o que ele faz nasce de uma infância marcada pela guerra, pelo preconceito e pela perda de sua família. Para ele, permitir que os mutantes sofram o mesmo destino dos judeus durante o Holocausto é algo inaceitável. Essa é justamente a grande força do personagem. Ele faz o errado acreditando estar certo. E talvez seja por isso que Magneto continua sendo um dos personagens mais fascinantes da Marvel. E aí, você acha que o Magneto é realmente um vilão ou um herói, disposto a fazer o que for necessário para proteger os mutantes? Deixe sua opinião aqui nos comentários, curte o vídeo, me segue para mais conteúdo e até a próxima.